A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Aqui quem vos fala é o pastor Fernando Alberto. E você está em meu canal no YouTube, Pastor Fernando Alberto. Um canal voltado para o estudo da palavra de Deus e para pregações da palavra do nosso Deus. Eu quero lhe convidar a conhecer o nosso canal. E caso você goste, se inscreva. Assim você estará nos ajudando a crescer o canal. Compartilhe os vídeos, mensagens, pregações aqui. E assim você também estará se unindo a mim na pregação da palavra de Deus. Amém? Curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal. E não esqueça, juntos somos mais fortes. Iremos à parte final de uma série maravilhosa com o tema Esaú e Jacó. Esta é a última parte, o último vídeo. Tem mais 3 vídeos aqui no canal. Aqui acima eu vou deixar a playlist para que você venha acompanhar esses estudos. E eu tenho certeza que Deus, Ele irá te abençoar em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia no livro do Gênesis. Gênesis capítulo de número 27. Gênesis capítulo 27, a partir do versículo 1, que foi de onde nós paramos no nosso último estudo. Gênesis capítulo 27, versículo 1 ao versículo 5, que diz assim: E aconteceu, como Isaque envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: Meu filho. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele disse: Eis que já agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça, e faze-me um guisado saboroso, como eu gosto. Traze-mo, para que eu coma, e para que a minha alma te abençoe, antes que eu morra. E Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu reforço mais uma vez, como já disse nos outros estudos anteriores, a história de Esaú e Jacó, na minha opinião, é uma das histórias mais belas da Bíblia Sagrada. A história de Esaú e Jacó, na minha humilde opinião, é uma história maravilhosa. É uma história onde nós podemos ver o quão Deus é fiel com seus propósitos em nossas vidas. Como nós vimos no texto que lemos, Isaque estava velho. Isaque estava próximo da morte. Isaque, ele sabia que ele iria morrer. E na mente de Isaque, no coração de Isaque, ele sabia também que, ao olho humano, humanamente falando, Esaú era o primogênito. Por ter nascido primeiro,
Esaú de fato era o primogênito. Na visão de Isaac, Esaú era o sucessor de Isaac. Na visão de Isaac, Esaú era o substituto de Isaac. Na visão de Isaac, Esaú ele era o herdeiro da herança de Isaac, da riqueza de Isaac. Na visão de Isaac, Esaú, ele receberia o bastão. Ele seria o sucessor de Isaac. Ele seria o patriarca, o que daria e ocuparia o lugar de Isaac na família. Na visão de Isaac, Esaú seria o seu substituto, o patriarca da família, o líder da família, o que iria conduzir a família, o que iria liderar a família. Na mente de Isaac, no pensamento de Isaac, Esaú era o primogênito. E como um primogênito, Esaú tinha o direito à bênção da primogenitura, a ser o substituto de Isaac, a receber a porção dobrada da herança de Isaac. Então, na visão de Isaac, Esaú, ele receberia 2 vezes mais da herança. Se Jacó tinha direito a uma parte, Esaú tinha direito ao dobro da herança, a 2 partes. Na mente de Isaac era assim. Na mente de Isaac, Esaú receberia o bastão, a bênção, a primogenitura. Isto é, a visão de Isaac. Porém, não era esta a visão de Deus. Não era assim que Deus via. Para Deus, o primogênito era Jacó. Para Deus, no mundo espiritual, espiritualmente falando, Jacó era o substituto de Isaac. Jacó era o primogênito de Isaac. Jacó é quem tinha o direito da porção dobrada da herança de Isaac. Tudo que Isaac tinha, toda a riqueza de Isaac, o dobro dessa riqueza era de Jacó, por direito. Foi Deus quem deu a Jacó. Foi Deus quem determinou que Jacó seria o substituto de Isaac. Foi Deus quem determinou, foi Deus quem decretou que Jacó seria o patriarca da família, que Jacó seria senhor de Esaú. Deus disse, Deus decretou, Deus revelou a Rebeca. Lembra? Gênesis 25. Abra sua Bíblia comigo. No capítulo 25 de Gênesis. Versículo 22 e o 23. Gênesis, capítulo 25. Versículo 21, 22 e o 23. Gênesis, capítulo 21, 22 e o 23. Ou melhor, Gênesis 25, capítulo 25, versículo 21, 22 e o 23. Que diz assim: Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu, engravidou, e os filhos lutavam dentro dela. Então disse Rebeca: se é assim, por que eu sou assim? E foi-se a perguntar ao Senhor.
E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, 2 nações tem no teu ventre, 2 nações existe no teu ventre, disse Deus a Rebeca, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Louvado seja Deus. Observe que Deus, ele faz uma promessa a Rebeca. Rebeca engravida de gêmeos. Esses gêmeos lutavam dentro do ventre. Se você quer saber que luta era esta, nós temos aqui os próximos vídeos anteriores, é só você ver na playlist. Eles lutavam entre si. Rebeca não entende a luta, Rebeca não compreende a luta. Rebeca vai orar e Deus revela a Rebeca que existem 2 nações, que existem 2 povos dentro do seu ventre. E Deus diz: o maior servirá ao menor. Deus quer dizer, o que nascer primeiro vai servir ao que nascer segundo. O primeiro que nascer, deles virá um povo. E esse povo irá servir ao que nascer por segundo. Ou seja, Esaú servirá a Jacó. Esaú, apesar dele ter nascido primeiro, ele não terá direito à primogenitura. O primogênito é Jacó. Em Malaquias capítulo 1, versículo 2 e o versículo 3, Deus disse assim: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Ou seja, Deus dizendo: eu preferi Jacó e rejeitei a Esaú. Deus estava revelando a Malaquias e dizendo: apesar de Jacó ter nascido por segundo, apesar de Jacó não ter nascido primeiro, mas eu escolhi ele para ser o primogênito de Isaac e de Rebeca. Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus, ele deu um decreto a respeito de Jacó, que Jacó seria o primogênito, que Jacó ele era o primogênito de Isaac. No mundo espiritual, no coração de Deus, no decreto de Deus, no propósito de Deus, nos planos de Deus, Jacó era o primogênito. Jacó era o sucessor de Isaac. Jacó era o futuro patriarca da nação de Israel, da família de Isaac. Louvado seja Deus. Só que Isaac, ele não queria ou não tinha esse conhecimento. Então, na mente carnal de Isaac, por Esaú ter nascido primeiro, ele pensou que Esaú seria o herdeiro. Ele pensou que Esaú seria o patriarca, o substituto. E ele agora está velho, ele vai morrer. E ele sabia que depois da morte dele, o primogênito assumiria o seu lugar. O primogênito seria o próximo patriarca. Como Esaú tinha nascido primeiro, Isaac pensou que eu vou morrer e eu quero abençoar a Esaú. Eu quero passar o bastão para Esaú. Eu quero asseverar
eu quero confirmar, eu quero passar a bênção espiritual para Esaú. Isaac chama Esaú, conversa com Esaú, aí é onde entra a ação de Deus. Aí é onde entra o Deus que tudo vê, o Deus que tudo conhece. Aí é onde entra Deus, ele revelando o caráter de Esaú. Aí Deus, ele mostra o caráter, a índole de Esaú. Aí Deus, ele mostra a personalidade de Esaú. Quando Isaac, ele chama Esaú e diz no versículo 3 e o 4: agora, pois, toma as tuas armas. Gênesis 27, 3, 4 e 5. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça, e faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo para que eu coma, e para que a minha alma te abençoe. Olha o que Isaac disse: traga um guisado gostoso, traga um guisado saboroso, prepare para mim, para que eu coma, e passe para você o direito de primogenitura, e passe para você a bênção da primogenitura, e passe para você o direito de assumir o meu lugar, para que eu passe para você a sucessão, o bastão patriarcal, e eu te abençoe, e você seja o próximo patriarca na família, e você seja o próximo líder espiritual da minha família. Glória a Deus. É o que Isaac está dizendo. É o que Isaac está falando com Esaú. Olha, capítulo 27, versículo 4. E faze-me um guisado saboroso como eu gosto, e traze-mo, traga para mim, para que eu coma, e para que a minha alma te abençoe antes que eu morra. Versículo 5, Gênesis 27, 5. E Rebeca escutou quando Isaac falava ao seu filho Esaú, e Esaú foi-se para o campo buscar a caça. Aqui revela-se o caráter, a índole, a personalidade de Esaú. Por quê? Porque Esaú, ele sabia que a primogenitura não era dele. Esaú sabia que o direito da primogenitura não lhe cabia. Esaú sabia que ele não poderia assumir o lugar de Isaac. Esaú sabia que ele tinha vendido a primogenitura a Jacó. Esaú sabia que ele tinha desprezado a primogenitura. Esaú sabia, mas mesmo assim, ele quis, mais uma vez, de forma injusta,
de forma desonesta, de forma desumana, aquilo que Deus tinha dado a Jacó. Aquilo que Deus tinha decretado para Jacó. Esaú, mais uma vez, de forma enganosa, de forma injusta, de forma ilegal, mais uma vez, Esaú tenta adquirir, tomar posse do que Deus tinha dado a Jacó. Por que mais uma vez? Porque você lembra-se do que nós lemos, que os irmãos Esaú e Jacó, eles lutavam dentro do ventre. Você lembra? Você lembra que Esaú, ele nasceu primeiro do que Jacó? Você lembra que Jacó nasceu agarrado no calcanhar de Esaú? Por que Jacó nasceu agarrado? Porque Jacó estava lutando pelo que era seu desde o ventre. Que ele vem lutando, que ele vem guerreando pelo que Deus decretou para ele. E mais uma vez, Esaú, ele tenta tomar aquilo que Deus tinha dado a Jacó. Mais uma vez, Esaú luta. Mais uma vez, Esaú, de forma injusta, de forma incorreta, de forma covarde, de forma desumana, de forma desleal, ele tenta tomar aquilo que Deus tinha dado a Jacó. Ele tinha vendido, capítulo de número 24, 25 de Gênesis, Gênesis capítulo 25, versículo de número 33, então disse Jacó, jura-me hoje, e jurou-lhe Esaú, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Esaú tinha vendido, ele sabia que tinha vendido, mas observe que agora, Esaú, de uma forma muito injusta, ele vai ao campo buscar uma caça para seu pai, comer e o abençoar. Se ele fosse um homem de caráter, se Esaú fosse uma pessoa honesta, se Esaú fosse uma pessoa justa, se Esaú fosse uma pessoa verdadeira, qual seria a atitude de Esaú? Falar toda a verdade para Jacó, para Isaac. Falar para Isaac o que aconteceu entre ele e Jacó. Se Esaú fosse uma pessoa de índole justa, de índole correta, de índole verdadeira, um homem de Deus, um servo de Deus, se ele tivesse o temor de Deus no coração dele, ele diria para Isaac, não, meu pai, a minha primogenitura eu vendi ao meu irmão Jacó, não é minha, é dele. Eu vou chamar Jacó para que o Senhor o abençoe antes de morrer, porque a primogenitura é dele por direito. Mas não foi assim que ele agiu. Não foi assim que Esaú ele agiu. Ele agiu de uma forma injusta. Ele agiu de uma forma covarde. Mas Deus que é justo, Deus que é soberano, Deus que é o Deus que tudo vê e que tudo conhece. O que é que Deus faz? Deus permite que Rebeca escute a conversa. Amém? Deus, ele permite. Deus, ele conduz Rebeca para ela ouvir a conversa. Para que Rebeca, ela escute Rebeca, para que Rebeca escute a conversa entre Isaac e Esaú.
Amém? Capítulo 27, versículo 5 de Gênesis. E Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú. E Esaú foi-se ao campo. Olha aí, não era para ele ir ao campo, era para ele ir até Jacó, chamar Jacó, levar Jacó até Isaque e dizer a Isaque: meu pai, eu vendi a primogenitura ao meu irmão Jacó. A primogenitura não é minha, eu não tenho direito, o direito é dele, é de Jacó. Era para Isaque agir assim. Amém? Mas, ou melhor, era para Esaú agir assim. Mas ele não agiu. Ele foi ao campo, pensando ele que Deus estava dormindo. Pensando Jacó, Esaú, pensando Esaú que Deus estava dormindo. O salmista disse, Salmo 121, Deus não dorme nem cochila. O Deus de Jacó não dorme e nem cochila. O meu Deus, o teu Deus, não dorme e nem cochila. E Deus viu a maldade de Esaú. E Deus viu a covardia de Esaú. Deus viu a desumanidade de Esaú. Deus viu a deslealdade de Esaú para com Isaque. E Deus agiu. Amém? Você crê nesta palavra? Você acredita nesta palavra? Você toma posse desta palavra? Deus é o Deus que vê. Deus é o Deus que vê tudo. Deus é o Deus que contempla tudo. Gênesis capítulo 16. Palavra de Deus, ela vai nos mostrar Agar. Agar estava no deserto e o anjo do Senhor abriu os olhos de Agar. E Agar viu. Agar, ela viu. E no versículo de número 12, capítulo 16 de Gênesis, versículo 11, 12 e o 13 diz assim: disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição, e ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor que com ela falava: tu és Deus da vista, porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Aleluia! Não olhei eu para aquele que me vê? Por isso se chamou aquele poço de Laai-Roi, eis que está em Cádiz e Berene. Louvado seja o nome do Senhor. Laai-Roi, versículo de número 14 de Gênesis 16. Ou seja, Laai-Roi quer dizer aquele que vive e me vê. H disse: Deus é um Deus que está vivo, é um Deus vivo e é um Deus que vê.
eu quero lhe dizer que o teu Deus, Ele é um Deus vivo. E eu quero te dizer que o teu Deus, Ele também é um Deus que vê. Ele viu a covardia de Esaú. Ele viu e ele vê e continua vendo tudo. Jacó não viu o que Esaú estava fazendo. Jacó não viu. Estava Esaú e Isaac. Porém, Jacó não viu. Mas o Deus de Jacó viu tudo. O teu Deus vê tudo. O teu Deus contempla tudo. E a Bíblia vai nos mostrar que Deus, Ele conduz Rebeca e faz com que Rebeca escute a conversa. Aí Deus vai entrar em ação. A soberania de Deus. Deus vai criar um meio para que Isaac abençoe Jacó. Deus vai criar uma possibilidade. Deus vai criar uma estratégia através de Rebeca para que Isaac abençoe Jacó, para que Jacó receba o que é dele por direito, para que Jacó receba o que Deus tinha dado a ele desde o ventre. Capítulo 27, versículo de número 6 em diante. Capítulo 27 do livro de Gênesis. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 27, versículo de número 6, que diz assim: no versículo 5 diz que e Rebeca escutou quando Isaac falava ao seu filho Esaú. Rebeca ouviu. Rebeca escutou. E Rebeca sabia. Glória a Deus. Rebeca, ela sabia que a primogenitura não era de Esaú. Lembra de Gênesis 25? A partir do versículo 19. Quando Rebeca fica grávida, gêmeos lutando entre si, Rebeca vai orar. E Deus revela a Rebeca. E Deus prometeu a Rebeca: o maior servirá ao menor. Deus estava dizendo a Rebeca: o primogênito não é o que vai nascer primeiro, é o que vai nascer segundo. O primogênito não é Esaú, é Jacó. Deus revelou a Rebeca que o primogênito, que a primogenitura, que o sucessor de Isaac não era Esaú, era Jacó. Rebeca recebeu esta promessa de Deus. Rebeca recebeu um decreto de Deus. E agora vem Esaú querendo anular o decreto de Deus para Rebeca. Isaías capítulo 54, versículo 17 está escrito: toda ferramenta forjada, preparada, arquitetada, elaborada, planejada contra você não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Capítulo 1, versículo 19 de Jeremias está escrito: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Você recebe esta palavra? Você crê que nenhuma ferramenta, nada vai impedir o propósito de Deus na tua vida? Você acredita nisto? Você toma posse desta palavra? Então receba esta palavra.
Rebeca, ela sabia. Rebeca, ela tinha recebido a promessa. Deus prometeu a Rebeca que o maior serviria ao menor. Deus prometeu a Rebeca que a primogenitura era de Jacó e não de Esaú. E agora a Rebeca, ela escuta que Jacó vai perder a primogenitura. Jacó perdendo a primogenitura, o decreto de Deus para Jacó e para Rebeca seria anulada. Você está entendendo o jogo qual é? É impedir o projeto de Deus para a tua vida. O propósito das trevas, o propósito do adversário das nossas vidas é impedir o decreto de Deus, o propósito de Deus, o plano de Deus para você. É que aquilo que Deus determinou para você venha ficar inválido, sem validade. Mas o que Deus promete, Ele cumpre. Amém? Deus prometeu a Rebeca que Jacó seria o primogênito. O direito era de Jacó. Então Rebeca escutou e ela agiu. Capítulo 27, versículo 6. Então Rebeca falou a Jacó, seu filho, dizendo... Olha o que Rebeca disse para Jacó. Rebeca escuta a conversa. E diz a Bíblia no capítulo 27, versículo 6 de Gênesis. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo... Eis que tenho ouvido o teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo... Traze-me caça e faz-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte. Rebeca disse, eu ouvi o que Jacó disse, o que Isaac disse para Esaú, teu irmão. Vai pegar uma caça, para que eu coma e te abençoe, e passe para você o bastão. Amém? Para que você seja o patriarca da família, o meu sucessor, para que você assuma o meu lugar, para que você fique com a bênção dobrada da minha herança. Aí Rebeca disse assim, agora pois, versículo 8, agora pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Olha Deus agindo através de Rebeca. Olha Deus entrando em ação através de Rebeca. Olha Deus com a sua soberania, com o seu poder, agindo através de Rebeca. Versículo 9. Agora, pois, meu filho, vai ao rebanho e traze-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, para como ele gosta, e levá-lo-ás a teu pai, para que o coma, e para que te abençoe antes da sua morte. Olha aí. Olha o que Rebeca está dizendo. Jacó, pegue 2 cabritos bons, vá ao rebanho, vá ali nos currais, pegue 2 cabritos bons, gordo, cevado, e traga, que eu vou fazer um guisado para o seu pai do jeito que ele gosta, para que ele coma e abençoe você, e abençoe a sua vida, e que você seja o que Deus disse que você vai ser, e que você seja o primogênito da minha família, e que você seja o herdeiro da herança de Isaac, para que você seja o substituto de Isaac, o meu esposo,
Vá, Jacó. Versículo 11. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo e eu varão liso. Porventura me apalpará o meu pai, e serei a seus olhos enganador. Olha o caráter de Jacó. Olha a personalidade de Jacó. Que diferença da de Esaú. Jacó disse: se eu fizer isto, minha mãe, eu vou ser visto como um enganador, como um traiçoeiro. E eu não quero fazer isto com o meu pai. Eu não quero fazer isto com o meu irmão. Olha a índole de Jacó. Olha como Jacó, ele era um homem justo. E estão dizendo por aí que Jacó era enganador, que Jacó era trapaceiro. Não, Jacó era um homem justo. Jacó era um homem honesto. Jacó era um homem íntegro. Jacó era o homem de Deus, compromissado com Deus, temente a Deus, que amava a Deus, que respeitava a Deus, o seu pai e o seu irmão e a sua mãe. Louvado seja Deus. Capítulo 27, versículo 12. Porventura me apalpará o meu pai, e serei a seus olhos enganador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Pesou ao coração de Jacó tomar essa decisão. Jacó não queria enganar. Jacó não era enganador. Só que Jacó, ele não sabia que quem estava conduzindo Rebeca era Deus. Só que Jacó não sabia que Deus estava agindo através de Rebeca. Era Deus agindo na vida de Rebeca e na vida de Jacó. Era Deus colocando no lugar o que estava fora do lugar. Era Deus colocando a casa em ordem. Eu não sei o que é que está fora do lugar na tua vida. Eu não sei o que é que está fora de ordem na tua vida. Mas eu quero te dizer o que está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículo 2. Se você tem Bíblia, abra ela comigo no capítulo 42 do livro de Isaías, capítulo 45, versículo 2. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro e dar-te-ei os tesouros da escuridade e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Isto é Deus dizendo para você que está recebendo esta palavra, que está ouvindo esta palavra. Deus está lhe dizendo: eu vou endireitar o que está torto em tua vida. Eu vou colocar no lugar o que está fora do lugar. Assim como Deus, Ele fez na vida de Jacó, de Rebeca, Ele vai fazer na sua também. Glória a Deus por isto. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu tenho certeza absoluta que Deus
Ele é o Deus que vê. Ele é o Deus que contempla. Então Jacó, ele não estava entendendo que por trás daquela ação de Rebeca estava Deus. Era Deus agindo através de Rebeca. Era Deus dando a Rebeca a instrução para ela dar a Jacó. E a Bíblia vai nos mostrar. Versículo 13 do capítulo 27 de Gênesis. Gênesis 27, 13 e o 14. Que diz assim: E disse-lhe sua mãe: Meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece à minha voz e vai e traze-mos. O que é que Rebeca está dizendo? Jacó, eu me responsabilizo. Jacó, sobre mim seja a tua maldição. Somente me escute, porque o que eu estou lhe dizendo é debaixo da autoridade de Deus. O que eu estou mandando você fazer é Deus me instruindo, é Deus me guiando, é Deus me usando para você. Somente obedeça, não questione, obedeça, porque Deus vai cumprir o que Ele me disse. Esta palavra é para você também. Não questione Deus. Deixa Deus te usar. Deixa Deus fazer da forma que Ele quer fazer. E a Bíblia vai nos dizer no versículo de número 14: E foi, e tomou-os, e trouxe-os para sua mãe. E a sua mãe fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Depois tomou Rebeca as vestes de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. Seu filho menor. Olha o que Deus disse: o maior servirá o menor. A primogenitura está sendo dada ao menor. Deus está cumprindo com o que Ele disse na vida de Jacó. Agora vamos ao versículo de número 26. Gênesis 27 e o 26. E disse-lhe Isaque seu pai: Ora, chega-te e beija-me, filho meu. E chegou-se e beijou-o. Então cheirou o cheiro das suas vestes e abençoou-o e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Assim, pois, isto é Isaque abençoando Jacó. Isto é Isaque passando o cedro para Jacó. Isto é Isaque dando a Jacó o direito da primogenitura. Isto é Isaque passando para Jacó o direito, a herança, a primogenitura. Gênesis 27, versículo 28 agora. Assim, pois, te dê Deus o orvalho dos céus e das gorduras da terra e a abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações se encurvem a ti. Seja o Senhor de teus irmãos e os filhos da tua mãe se curvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Jacó
está recebendo o que Deus deu a ele por direito. O que Deus decretou para Jacó, ele deu para Jacó. Ou seja, o que é teu é teu. A primogenitura não era de Esaú, era de Jacó. O herdeiro não era Esaú, era Jacó. O patriarca, o futuro patriarca, não era Esaú, era Jacó. Esaú pelejou desde o ventre até a morte de Isaque, que Esaú vinha lutando para tomar posse da bênção de Jacó. Mas Deus, ele mostrou que ele é fiel. Deus, ele mostrou que aquilo que ele determina, ninguém pode impedir. Deus mostrou que aquilo que ele promete, ele cumpre. Assim é na minha vida. Assim é na tua vida. Quais foram os decretos que Deus deu para você? Quais foram as promessas que Deus fez para você? O que foi que Deus disse que ia fazer na tua vida? Quais as lições que aprendemos com a história de Jacó e Esaú? Ou Esaú e Jacó? Quais lições nós aprendemos? Primeira lição: ninguém pode impedir o decreto de Deus para a sua vida. Ninguém neste mundo pode impedir de você receber o que Deus decretou. O que Deus determinou para você é seu, por direito. Ninguém tira o direito que Deus te deu. Ninguém tira aquilo que Deus te deu. Ninguém rouba de você. Ninguém arranca de você. Lembre-se, desde o ventre até a morte de Isaque. Desde o ventre até o dia em que Isaque estava para morrer, que Esaú vinha lutando com todas as forças para tomar o que Deus tinha dado a Jacó, para anular o decreto de Deus, o propósito de Deus, o projeto de Deus, o plano de Deus na vida de Jacó. Mas o que Deus prometeu, ele cumpriu na vida de Rebeca e na vida de Jacó. E assim será na sua vida também. Aleluia. Ninguém pode impedir o decreto de Deus para a sua vida. O que Deus determinou para você é seu. E ninguém impede. Ninguém neste mundo impede o que Deus tem para te entregar. A palavra de Deus, ela vai nos mostrar no livro do profeta Ezequiel. Abra sua Bíblia comigo e leia comigo o que está escrito no livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 12, versículo 21 ao 28. Ezequiel 12, 21 ao 28 diz assim: Aí veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, que ditado é este que vós tendes na terra de Israel, dizendo: prolongam-se os dias e perecerá toda a visão, toda a revelação? Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, farei cessar este ditado, e não se servirão mais dele como provérbio em Israel. Mas dize-lhes: chegarão os dias e a palavra de toda a visão, porque não haverá mais nenhuma visão vã, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel. Porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá. Olha Deus falando contigo. Você crê nisto?
Você recebe esta palavra? Você crê de verdade que Deus está lhe dizendo: a palavra que eu falei para você, ela vai se cumprir? Ezequiel 12, 25. Porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá, não será mais retardada. Porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei uma palavra e a cumprirei, diz o Senhor Jeová. Glória a Deus. Sabe o que é que Deus está dizendo a você? Eu falarei e eu cumprirei. Ezequiel 12, 26. Veio mais a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem: a visão que este vê é para muitos dias. E ele profetiza de tempos que estão longe. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová, não será mais retardada nenhuma das minhas palavras. E a palavra que eu falei se cumprirá, diz o Senhor Jeová. As pessoas em Israel estavam dizendo: Deus fala e não cumpre. Deus fala e não cumpre não. O que Deus fala, Ele não cumpre. Ele não realiza o que diz que vai realizar. Ele não faz o que diz que vai fazer. É mentira. Estavam chamando Deus de mentiroso. Aí Deus toma o profeta Ezequiel para dizer: a palavra que eu falei, eu vou cumprir. Aleluia. Aleluia. A palavra que eu falei se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Primeira lição que nós aprendemos com a história de Esaú e Jacó: ninguém pode impedir o decreto de Deus para a sua vida. O que Deus decretou para você, o que Deus determinou para você, ninguém impedirá. Ninguém. Amém? Creia. Tome posse desta palavra. Segunda lição: Deus age em silêncio para que o seu propósito não seja anulado. Deus age em silêncio quando você não vê, você não percebe, você não sente, você nem imagina, mas Deus, Ele age em silêncio. Deus, Ele trabalha em silêncio. Deus, Ele trabalha nos bastidores, no oculto, para que o nome dele seja glorificado. Foi assim que ele agiu. Você lembra que Esaú ficou cansado? Chegou cansado da caça. E ali Deus começou a trabalhar. Deus começou a agir. Deus começou a agir. Esaú teve fome. Esaú ficou fraco, desmotivado, cansado. E foi até Jacó. E vendeu a primogenitura. Era Deus agindo. Era Deus trabalhando em silêncio. Deus trabalha em silêncio para te dar vitória. Isaías capítulo 64, versículo 4. Ele trabalha para o bem daqueles que nele esperam. Creia, Deus está trabalhando em silêncio. Terceira lição: Deus chega primeiro para anular, para neutralizar os planos do adversário. Deus chega primeiro. Deus age primeiro. Deus toma a frente e neutraliza e amarra toda a ação do adversário.
na minha vida e na tua vida. Gênesis 27, versículo 5. O que diz? E Rebeca, ela escutou. Enquanto Esaú foi para o campo, Jacó foi para o curral. Campo longe, curral perto. Deus foi primeiro. Deus agiu primeiro, de uma forma rápida, de uma forma soberana, de uma forma maestral, de uma forma inteligentíssima. Quarta e última lição que nós aprendemos na história de Esaú e Jacó é que Deus cumpre com o seu propósito, com o seu decreto. Ninguém anula, ninguém pode invalidar, ninguém pode destruir, ninguém pode desfazer o que Deus ele já fez, o que Deus decretou para a tua vida, o que Deus te deu antes de você nascer. Gênesis 27, do 6 em diante. Deus cumpre com o seu propósito na vida de Jacó, confirmando na vida dele a primogenitura. Amém? Assim é na tua vida. Assim é na tua vida. O decreto de Deus, o propósito de Deus na tua vida, o que Deus decretou para você, o que Deus te deu por direito, lá no reino do Espírito, Ele vai confirmar aqui na terra e Ele vai te entregar. O único segredo é: permaneça firme como Jacó, permaneça fiel, seja fiel, seja firme, não saia da posição, apenas obedeça e tenha certeza absoluta: o que Deus prometeu, o que Deus decretou para você, Ele vai cumprir. Amém? Que esta palavra te abençoe, que esta palavra te fortifique, que você enxergue, que você tome posse, que você receba a palavra de Deus no seu coração, que você creia que por mais que tentem, por mais que lutem, por mais que pelejem, por mais que queiram tomar o teu lugar, por mais que queiram tirar de você aquilo que Deus te deu, não conseguirão. Não irão conseguir. Não irão conseguir. O que Deus te deu é exclusivamente teu. A primogenitura foi dada a Jacó e não a Esaú. Foi prometida a Jacó e não a Esaú. Deus disse, Gênesis 25, o maior servirá ao menor. Deus decretou, Deus determinou que Jacó seria o primogênito. Esaú tentou, Esaú pelejou, Esaú planejou, arquitetou, lutou, chorou, mas não conseguiu. Que coisa linda. Este Deus é demais. Você entende essa palavra? Você recebe esta palavra? Você crê? Por mais que tentem, por mais que lutem, por mais que chorem, por mais que pelejem, por mais que queiram tomar o teu lugar. Tem pessoas que, assim como Esaú, quer tomar o teu lugar, quer ser você, quer tomar aquilo que Deus te deu e não consegue. O que é teu é teu. O que Deus te deu é teu. O direito da primogenitura é teu. Deus tem propósito contigo.
Deus tem decreto contigo. Deus tem promessa contigo. E ninguém neste mundo pode impedir. A única pessoa que pode impedir é você. Através da incredulidade, da desobediência, da rebeldia, de uma vida pecaminosa, de uma vida carnal. Esaú, ele era carnal. Esaú, ele era do campo. Jacó não. Jacó era da casa. Esaú da carne. Jacó da casa. Seja da casa, seja de Deus, seja espiritual, seja obediente, permaneça firme e forte. E tenha certeza, Deus, Ele vai manifestar na tua vida os decretos, propósitos, promessas e objetivos dEle, em nome de Jesus. Receba esta palavra em nome de Jesus. E que Deus continue abençoando a sua vida. Eu quero lhe convidar a compartilhar esta palavra. Curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal. E não esqueça, juntos somos mais fortes. E que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Não esqueça, Deus decretou, está decretado. Deus assinou, está assinado. Deus fez, está feito. Deus disse, está dito. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Fique com Deus.